Eu quero falar com você nessa noite, galera que está aqui comigo, povo bonito, estão todo mundo muito bonito nessa noite, olha só rapaz, eita povo bonito, meu irmão, o povo bonito é a juventude aqui de Juazeiro do Norte, glória a Deus, amém? Ixi, amém não pessoal, amém? Irmão, e você sorrindo, aí é que você fica bonito mesmo, você sorrindo, glória a Deus. Eu quero trazer para você um recado hoje. O maior inimigo dos jovens de hoje, nosso maior inimigo, irmãos, é algo forte que Deus vai nos ensinar hoje. O nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo ele já é derrotado, ele já foi derrotado por Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz em Colossenses que Deus, Jesus, despojou o principado e potestade, já os humilhou, os colocou ao desprezo e nos deu poder e autoridade. A Bíblia diz em 1 João que nós jovens, porque a palavra de Deus é conosco, nós já vencemos o maligno. Olha que coisa boa. Eu descobri que o nosso maior inimigo hoje, em pleno 2024, o maior inimigo dessa geração e da nossa juventude, não é nem mesmo o diabo, não é Satanás. O diabo atrapalha em muitas coisas. O diabo quer nossas vidas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu descobri que o nosso maior inimigo nos tempos de hoje tem sido a nossa própria carne, a nossa própria natureza carnal. A natureza carnal tem sido o seu pior inimigo, tem sido o pior vilão na sua vida, a natureza carnal, que é algo que quando nós vamos ver aqui na Bíblia, que Deus nos pede, nos orienta sobre isso, e nos pede para conseguir dominar e controlar a natureza da nossa carne. Quando a gente vê lá em Gênesis, na passagem que fala de Caim e Abel, é interessante. Ali a Bíblia fala que os irmãos fazem uma oferta para Deus. Deus recebe a oferta de Abel, não recebe a de Caim. Caim fica com a cara emburrada, com a cara fechada, né? Que nem quando a sua mãe toma seu celular, porque você está mexendo demais, e aí toma seu celular, a cara que você fica, pronto. Foi a que Caim ficou, emburrado, chateado. Mas interessante nessa história, que Deus chega para Caim, antes dele cometer o assassinato, matar o irmão, e Deus diz assim para ele: Caim, o pecado está batendo a porta do teu coração, mas cabe a você dominá-lo. Isso me chamou muita atenção quando eu li isso em Gênesis. Deus está dizendo, o pecado, ele bate a porta do nosso coração, mas cabe a nós o quê? Dominar. Um dia eu ainda vou ensinar só sobre domínio próprio, que é um dos maiores frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Na verdade, o jovem que consegue dominar os seus impulsos e os seus instintos carnais, esse jovem consegue andar em santidade, consegue prosperar, consegue agradar a Deus. Então Deus fala, o pecado está batendo a porta do nosso coração. Infelizmente, depois da queda do homem, depois da queda de Adão e Eva, infelizmente, nós passamos a ser seres carnais. Não tem como fugir disso. Nós éramos espírito, alma e habitávamos no corpo de carne. Mas depois do pecado, a carne assumiu o comando, a carne assumiu o controle agora. E infelizmente, enquanto nós estamos presos nesse corpo de carne, nós temos que conviver e aprender a dominar isso aqui. A nossa carne, os impulsos desenfreados da carne, tem sido o maior vilão da sua vida até hoje. O maior vilão da sua vida até hoje. E o diabo se aproveita disso. Se aproveita para enviar laços, armadilhas e tentações. Mas o maior vilão da sua vida, diga para o jovem que está do seu lado, diga: o maior vilão da sua vida. Diga para ele assim: essa carne velha.
Essa carne velha pôde, está amarrada. Eu tomei banho, pastor. Não, estou brincando, não pôde não, está repreendido. Mas é essa nossa natureza carnal. Isso tem sido o vilão de muitos jovens que estão aqui. Eu quero lhe ensinar hoje que existe essa guerra, existe essa batalha da carne contra o espírito. Existe essa batalha, eu vou usar essa expressão aqui, mas existe dentro de nós esse instinto louco e assassino, digamos assim, que tinha em Caim, também existe em nós. Cada um que está aqui nessa noite, por mais que você já tenha aceitado Jesus, por mais que você se converteu a Cristo, por mais que você faça a obra de Deus, seja um pastor, um pregador, um levita, um obreiro, uma tia de escolinha, por mais que você tenha dons, talentos e chamados, mas cada um que está aqui comigo, nós temos o que eu posso chamar de um pecado dominante. É um ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, uma área que a nossa carne chega treme, uma área que somos fracos e temos que reconhecer que somos fracos, para que no momento que a tentação possa aparecer, a gente venha fugir e a gente venha evitar e continuemos andando em santidade. Interessante quando a gente abre aqui Romanos, que fala muito sobre carne e espírito. Em Romanos capítulo 7, no versículo 15, olha o que o apóstolo Paulo ele vai falar. Ele sofreu também essa luta, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo um encontro com Jesus como ele teve, sendo servo de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, mas ainda habitava em um corpo de carne. E olha essa luta como é tão feroz. Ele vai dizer no versículo 15, Romanos 7, versículo 15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Olhe para cá em nome de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo que acontece com ele e que acontece conosco também. Ele diz assim: o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar. Aquilo que a minha mente aprova, eu não faço. Mas aquilo que eu detesto, é exatamente o que eu estou praticando. Ele está dizendo, nem eu compreendo como é que é isso. Eu não estou entendendo o meu modo de agir. Como assim, pastor? Vamos lá, para você entender melhor o que estava passando por Paulo, e passa também conosco, com a gente. Quem aqui concorda que fornicação, fazer sexo fora do casamento, é pecado à luz da Bíblia? Quem concorda com isso? Ok. Quem concorda aqui que pornografia é pecado? Levanta-se a mão. Amém, então de parabéns, nota 10 para vocês, estão acertando tudo. Quem aqui concorda que falar mal do irmão é pecado? Quem concorda aqui que inveja é pecado? Então vocês estão tirando nota 10, irmão, estão de parabéns. Interessante. Quem concorda aqui que conversar conversas indecentes pelo WhatsApp, Instagram, manda uma foto, manda outra foto, manda uma foto para me ver melhor. Quem concorda que isso é pecado? Amém? Tem gente falando amém. Interessante que tudo isso a gente sabe que é pecado. A gente sabe tanto que é pecado, que a gente faz escondido, que a gente tem vergonha de que as outras pessoas sabem que a gente está fazendo essas coisas. A
A gente sabe que é pecado, a gente se envergonha com isso. Mas interessante, a nossa mente sabe que é pecado. Nossa mente reprova. A nossa mente sabe. Mas o nosso corpo é como se não tivesse o controle, ele vai lá e faz. E quando você dá fé, quando você vai perceber, você já cometeu o pecado, e depois fica o quê? Depois fica aquele arrependimento. Você sabe que pornografia é pecado, que masturbação é pecado, mas você sabe, a sua mente reprova, mas o seu corpo faz, pratica, e você não consegue ter o controle. Eu estou aqui com essa palavra de hoje, não estou aqui para condenar você, até porque eu não sei como é que é a sua vida. Eu estou aqui para lhe ensinar pela palavra de Deus, a você primeiro entender, para depois você conseguir vencer e colocar a sua carne no devido lugar dela e andar em santidade com a cabeça erguida diante de Deus. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Isso atrapalha a sua vida. Esse pecado que está dominando você, isso tem sido o maior vilão da sua vida. Não é depressão o maior vilão, não é crise de ansiedade o maior vilão, não é decepções amorosas que você teve, não é o maior vilão, não é chifre que você levou que é o maior vilão da sua vida. Não é homem, não é mulher, não é isso. O maior vilão da sua vida é os impulsos que a sua carne tem e que você não consegue controlar. Se você aprender e conseguir controlar e dominar isso, eu vou lhe ensinar como é que você faz isso. A sua vida começa a fluir, a sua vida começa a prosperar, a sua vida espiritual, todas as áreas, elas começam a florescer na presença de Deus. Paulo diz: eu não compreendo o meu modo de agir, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas quando eu vou dar fé, eu já estou fazendo aquele pecado, eu já estou cometendo. E ele vai dizer que é como se os membros dele, o pecado que habita nele, ele diz, não em mim, mas habita na minha carne. Olha que coisa louca. O pecado que habita na minha carne está me dominando, está me controlando. Eu sei, eu concordo com a lei, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas quando eu vou perceber e eu dou fé, pastor, eu já caí de novo. Você conhece alguém, um jovem, e eu não estou dizendo aqui que é mau caráter, não estou dizendo que você é mau caráter, não estou dizendo que você é um crente mundano, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz que Deus te escolheu e te predestinou para ser santo, para ser separado para Ele. Está escrito no livro de Efésios capítulo 1. A Bíblia diz que Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Você que está aqui me ouvindo, a questão é que você não está conseguindo controlar e dominar os impulsos e instintos do pecado na sua carne. E isso está corroendo a sua alma. Eu não sei se você conhece jovens, ou você está nessa situação, que diz, pastor, eu sei que eu estou pecando, eu reconheço o meu erro, eu reconheço onde eu estou caindo, mas eu não consigo sair, mas eu não consigo parar. Uns a fraqueza é em relação a homem, outros a fraqueza é mulher, outros a fraqueza é bebida, outros a fraqueza é cigarro, outros a fraqueza é amizades mundanas, outros a fraqueza é uma vida de festa, de farra, outros a fraqueza é mentir, e assim vai. E principalmente, um dos maiores pecados que tem corroído a nossa geração é o da imoralidade sexual, e eu vou já falar sobre isso. Imoralidade sexual derrubou 3 caras na Bíblia. Por quê? Porque não conseguiram controlar nem dominar o seu impulso, o seu instinto. Um dia eu ainda vou ensinar mais sobre isso, mas existem 5 pontos no nosso ser que nós precisamos ter o controle e o domínio, senão ferra com a nossa vida. 5 pontos: cérebro, boca, coração, intestino e o
o órgão genital, que eu não vou apontar que fica feio, está repreendido. Esses 5 pontos dominam a nossa vida. Se você conseguir dominar cada um desses pontos que eu falei, meu irmão, nada pode parar você nessa vida. Cérebro, pensamento. A Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se há alguma fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Boca. A Bíblia Sagrada diz que a pessoa que domina e controla a sua boca é sábio. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder da língua. Quem bem utilizar come do seu fruto. Coração, o que falar do coração? O centro das emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Intestino é outra coisa também que você tem que dominar. Que se você não dominar, não controlar o que você vai comer, meu Deus do céu, você vai ficar doente, você vai adoecer. Como diz a frase, né? Peixe morre pela boca. O pecado entrou na terra, entrou no mundo, porque a mulher achou a fruta bonita e comeu, aí ferrou com nós. Mas ninguém vai descontar isso na bichinha não, quando nós chegar lá no céu não, amém? Deixa para lá. Então, comida, o controle, a falta de controle do intestino da comida leva uma pessoa a morrer cedo. Quem concorda comigo nisso que eu falei? Obesidade, aí vai as outras doenças. E o órgão genital, olha só, o piu-piu. Vixe, pastor. Pois é, se você não controlar esse negocinho aí, acaba com a sua vida. 3 caras na Bíblia que não dominaram o órgão e se ferraram. O homem mais forte, Sansão, ungido, forte, famoso. O Espírito Santo se apoderava dele, ele lutava contra os filisteus. Mas perdeu para quê? Perdeu porque não aguentava ver um rabo de saia. Perdeu para a imoralidade sexual. Dominou ele, se ferrou. Morreu cego e o corpo dele foi lançado nos animais selvagens. Davi, o maior adorador da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, perdeu e caiu para quê? Para a imoralidade sexual. Porque não conseguiu dominar o instinto, o impulso pelo sexo. E terceiro, o homem mais sábio da Bíblia, fora Jesus Cristo, Salomão. O homem mais sábio. O cara dominava isso aqui, era inteligentíssimo, mais sábio do mundo. Dominava a boca, né? Falava fluentemente, escreveu Provérbios e Eclesiastes, Cantares. Tinha um coração ali cheio de entendimento e de conhecimento. Era rico, era próspero, mas não dominou a parte do corpo dele lá. Não dominou. Está entendendo, pessoal, como isso é sério? E o cara inventou de casar com 1000 mulheres. Só 1000. E uma já está a trabalho, meu irmão. Mas acaba ter 1000. No pé do ouvido dele aqui. Meu Deus do céu. 700 esposas e 300 concubinas. Porque não conseguia controlar o apetite sexual. Perdeu, se desviou. O final da carreira de Salomão é triste. Ele se contamina porque ele pegou mulheres de todas as culturas, de todas as religiões. E aí ele começa a adorar, idolatrar outros deuses. E se corrói no final da carreira. É triste. Tudo por quê? Diga, por falta de autocontrole. Diga, por falta de dominar os impulsos carnais. Pergunta para o jovem que está do seu lado com todo respeito. Pergunta assim para ele: qual é o impulso que tem dominado você? Qual é o impulso que tem dominado você? Não precisa responder. Mas essa palavra é de Deus para você. Eu sei que você quer o Espírito Santo. Eu sei que você fica mal quando você peca. Escute, eu sei que você fica mal quando você peca. Não tem como pecar e ser feliz. É duas coisas que não bate.
Não tem como pecar e ser feliz. Não tem como. Você é um jovem que já aceitou Jesus, que conhece a palavra, que conhece Deus. Não tem como você vacilar, cair, viver caindo no pecado e você dizer que está bem. Não está, é mentira, não está bem. Você fica acabado, você fica corroído por dentro. Você fica mal, você fica frio espiritualmente falando. Você fica frio com Deus. Você fica com vergonha de orar. Porque o diabo ele ajuda você a pecar. Peca, faz a coisinha sem vergonha aí, arrocha, isso. Mas depois, o diabo não ajuda a esconder não. E pior, ele ainda se aproveita daquela falha que você cometeu para acusar você. Porque a palavra diabo é acusador. Ele se aproveita para acusar você 24 horas na tua cabeça. Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E você vai se entristecendo, se abatendo, se esmorecendo. Então, em nome de Jesus, veja que Paulo está dizendo: pastor, como é que eu posso controlar os impulsos da minha carne? Como é que eu posso, pastor, ser um jovem? Eu estudo, eu faço minha faculdade, eu trabalho, eu tenho o meu namoro. Talvez você namora ou é noivo. Eu namoro, eu sou noivo, eu tenho contato com pessoas do mundo lá fora. E como é que eu posso andar, pastor, nessa terra, nessa vida, sem me contaminar? Tem como, pastor, eu estar livre desse pecado, que tanto me atormenta, que tanto me domina? Tem como? Tem algo na Bíblia, tem uma solução na Bíblia, pastor, que eu posso colocar em prática, entender com a minha mente, colocar em prática e assumir o comando e o controle? Tem uma coisa na Bíblia que Deus deixou para nos ensinar. Só tem uma coisa. Vocês querem aprender nessa noite? Você quer aprender a hoje, dar um basta nesse pecado de uma vez por todas e andar de cabeça reta e andar em santidade com Deus hoje? Sim ou não? Diga glória a Deus. Continuando o texto, a Bíblia Sagrada diz aqui, versículo 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo: tem um pecado, tem um instinto assassino, tem um animal louco, selvagem na nossa natureza carnal. E nós precisamos constantemente colocar isso no cabestro, no controle. Precisamos dominar isso. Só que interessante, no início da minha caminhada cristã, eu não entendia isso. Eu não entendia. E o que acontecia comigo? Eu buscava andar em santidade, aí não conseguia por conta própria, aí pecava, ficava mal, me arrependia, passava uns dias em bom, depois pecava de novo, depois ficava mal de novo, e aí ficava essa montanha russa da minha vida espiritual. Ficava assim, sobe e desce, sobe e desce. E eu ficava sem entender. Sabe por que eu fazia? Eu fazia assim, eu pensava: não, eu acho que é porque eu tenho que ir mais para a igreja. Às vezes eu pensava assim: não, acho que é porque eu tenho que jejuar mais. Amém, o jejum, ele ajuda sim. É bom, faça. Ir para a igreja, glória a Deus, suas atividades espirituais é essencial. Mas eu entendi que não tinha como eu, por conta própria, por minha própria força, eu vencer esse pecado e esse impulso. Você que está aqui me ouvindo, deixa eu lhe explicar uma coisa. A Bíblia diz, Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Ou carne é fraca. Até Jesus voltar, a gente ter o corpo glorificado, essa carne aqui é fraca. Por isso que nós não podemos brincar com tentação. Você não flerta com a tentação, você foge, você evita, porque senão você vai cair. Eu ficava buscando, de alguma forma, de alguma maneira, me corrigir com Deus,
de alguma forma, de alguma maneira, lutar contra o pecado. Isso corroía a minha cabeça, me deixava ansioso, me deixava com medo, me deixava preocupado. Até que eu entendi na Bíblia que não tem como, nem eu e nem você, por conta própria, pela a força do braço, pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria, não tem como se livrar desse pecado de estimação aí. Não tem como se livrar desse negocinho que está na sua carne aí, que é o seu ponto fraco. Não tem como. Só tem uma forma, um jeito que a palavra de Deus fala, que podemos entender, colocar no nosso coração e conseguir essa libertação desse pecado dominante, seja ele qual for. Olha o que diz em Romanos 8, você está no 7? 8, versículo 1, isso aqui me libertou. Isso aqui me libertou. Olha o que diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que se diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Aqui está o segredo. Pastor, eu quero andar em santidade. Eu quero levar as coisas de Deus a sério. Eu quero ter um namoro santo. Eu quero agradar o Senhor com a minha vida. Eu quero entregar a minha vida, minha juventude para Deus. E quero ter uma vida no altar do Senhor. Eu não quero ter nada no mundo espiritual, pastor, que o diabo venha me acusar, que o diabo venha apontar o dedo e venha dizer algo na minha vida. Eu não quero dar lugar ao diabo, como diz a palavra de Deus, não des lugar ao diabo. Eu não quero, pastor. Só tem uma forma e um meio. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pode ser o teólogo do teólogo que for. A única forma de você andar livre de um pecado dominante é por meio da presença e do relacionamento com o Espírito Santo. Isso foi uma virada de chave na minha mente, porque eu me desgastava muito tentando combater um pecado que me dominava. Eu me desgastava, eu ficava tentando evitar, eu ficava tentando, sabe, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer aquilo, vai dar certo. Dava errado toda a vida, eu caía toda a vida. Mas quando eu entendi, peraí, eu não tenho que ficar lutando para não pecar. Eu tenho que lutar todos os dias para ter uma vida de oração e de intimidade com o Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, em mim, no meu coração, Ele vai me dar os seus frutos. E um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. É mais simples do que o que a gente pensa. Qual é o perigo na nossa juventude hoje? Porque o diabo, quando um jovem, ele está preso num pecado, preste atenção nisso aqui. Quando um jovem está preso em um pecado dominante, que não consegue sair, não consegue se libertar, que fica caindo, levanta, cai, que fica nesse negócio. O diabo, ele trabalha com duas linhas, com duas estratégias, para deixar esse jovem alienado. A primeira estratégia é fazer esse joguinho de cair, levanta, e ficar acusando o jovem o tempo todo, até que esse jovem venha ficar triste, abatido, venha desistir da igreja. Tem muitos jovens que eram da igreja, que eram de Cristo, que já aceitaram Jesus uma vez, que até precisa reconciliar hoje,
E que estão afastados, sabe por quê? Porque tem pecados que dominam, tem impulsos da carne que está dominando você. E você está com vergonha de voltar. E você está pensando e está dizendo mais ou menos assim, o diabo dizendo na sua mente, você não está pronto. Você não está preparado. Você vai voltar, vai cair de novo. Tu vai voltar para a igreja, tu vai cair naquele pecado. Não adianta voltar não. Não adianta se reconciliar agora não. E o diabo fica buzinando, porque é esse o joguinho que ele faz. A pessoa tem a fraqueza dominante, não consegue controlar. E aí o inimigo fica acusando. A pessoa se sente mal, se sente inferior até mesmo aos outros irmãos que estão aqui na igreja. E não é para sentir. Não é para sentir, a igreja é um hospital espiritual. Mas o próprio inimigo, de tanto acusar e perturbar a sua mente, ele faz você pensar isso. Até que pronto, a pessoa se cansa e desiste dela mesma, desiste de lutar pela santidade. Desiste e diz assim, como eu não consigo parar de fazer isso, e a Bíblia diz que é pecado, né? Então como eu não consigo parar de fazer isso, então eu vou para o mundo mesmo. Então eu vou trocar de religião. O diabo coloca na cabeça, troca de religião, sai da igreja, ou vai para outra igreja que é mais flexível, que aceita essas coisas. E aí o inimigo trabalha dessa forma. E a segunda vertente que ele trabalha é na linha de pensamento na mente do jovem, quando está num pecado dominante. E essa segunda linha é pior. Ele faz a pessoa acreditar que aquilo não é pecado. De tanto o jovem pecar, cair, levanta. Ele coloca um pensamento sorrateiro, sutil na mente daquele jovem, de que mais ou menos assim, ei, tá tudo bem, é normal, todo mundo faz isso, esse é quem é você, se aceite, é o que o diabo coloca. Sai do armário. Ixi, pastor, pois é. Mas é o que o mundo e o diabo prega lá fora. Se aceite, se ame do jeito que você é, com esses impulsos desenfreados, descontrolados, mas se ame, se aceite, esse é você. E Jesus de Nazaré fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quer me seguir, quer ser de Cristo, quer ser um cristão de verdade? Jesus diz, renuncia à carne, tranca essa carne, esses impulsos, essa vontade aí, renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Porque Jesus também falou, nem todo o que disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Em outras palavras, meu irmão, você não tem essa vida, esse corpo, a sua saúde, não é para viver do jeito que você quer, é para viver conforme o plano e a vontade de Deus para a tua vida. E o diabo diz, é normal transar loucamente, ficar com um e com o outro, é normal. Vai lá, está todo mundo fazendo, se diverte, aproveita a tua juventude, que tu vai ficar velho, quando tu ficar velho tu aceita Jesus. Eu pensava isso, eu era sem vergonha mesmo. Antes de me converter, eu me converti com 16 anos, mas eu já ouvia falar do evangelho, que minha família já era crente. Eu ouvia falar de Jesus, já fui para a igreja 1 ou 2 vezes. Eu sabia o que era certo e o que era errado, e sabia que tinha que ir para o altar e aceitar Jesus para ser salvo. Eu tinha essa consciência. Na verdade, todo mundo tem essa consciência no coração. Só que eu pensava assim, eu sou muito novo, deixa eu curtir, deixa eu farrar, deixa eu pegar a mulherada aí. Não pegava nem gripe, nem mosca, mas dizia, né? Deixa eu ir para as festas, deixa eu, quando eu tiver velhinho, gagá, quando eu tiver um pé na cova,
o último respiro de vida. Senhor, eu te aceito como meu suficiente Salvador. Vou para o céu. Pronto. Olha aí, ó. Olha aí como deu bom. A gente quer ser malandro, irmão. A gente quer ser malandro. Eu pensava que ia dar certo, olha. E aí Deus diz em Eclesiastes: lembra-te do Senhor nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus, no qual dirá, neles não tenho prazer. Eu entendi que Deus quer fazer propósito com jovem. Jovens que estão aqui nessa noite, digam glória a Deus. Você que está aqui que diz: pastor, eu já tenho 40, já tenho 50 anos. Você é jovem. Aleluia. Tem besteira não, irmão. Você é jovem. Deus quer fazer negócios com a gente. Deus tem propósito para a nossa vida. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que é normal. É normal. Não é normal. Não é normal. Deus quer te limpar hoje, te purificar hoje em nome de Jesus. E eu termino aqui no livro de Gálatas, para a gente encerrar. Gálatas, capítulo de número 5. O único capaz de te libertar, te dar o controle, o domínio de vencer qualquer pecado dominante é o Espírito Santo. É um Espírito Santo. O que diz em Gálatas 5, verso 16, a Bíblia fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Meu irmão, tem coisa mais preciosa nessa terra do que amor, alegria e paz? Que é só o que a gente procura. Olha que interessante. O que é que o ser humano, o jovem, procura hoje nessa vida aqui na terra? Alegria, amor. Só que a gente quer procurar no mundo. Olha que besteira. Quer procurar com amizades, quer procurar com paquera. A jovem está conhecendo o cara, está com um mês que está conhecendo o camarada, né? Que hoje em dia, meu Deus do céu, o emocional é muito fraco. Está com um mês que está conhecendo o cara. Você é a razão da minha vida. Sem você eu não vou viver. Por isso está desse jeito, irmão. A razão da minha vida, com um mês. Eu te amo e sempre te amarei. Espera aí, criatura, tu ainda não viu nem o defeito da pessoa ainda. Tu ainda está na fase da paixão. Mas hoje em dia é assim. Hoje em dia, infelizmente, é a geração do que? A geração fitness, corpo malhado, corpo bonitão, né? Posezinha na academia para tirar foto, corpos malhados e mente fraca, mente destruída. Hoje em dia é assim. Um mês já está se entregando para o cara, já está se entregando, já está mandando foto, já está dormindo, já está. Aí depois diz: ah, pastor, eu não sei por que não casa comigo, não quer casar. Claro, você já entregou tudo que tinha para entregar, irmã. Uma vez eu dei um carão no irmã. Uma vez aqui na igreja que ela veio: pastor, meu namorado não quer casar comigo, pastor. Nós estamos com 3 anos. Ô homem morto para casar, pastor. E aí eu disse assim para ela: irmã, quantos anos? 3 anos. Mas pastor, ele mora junto comigo, né? Aí eu disse: por isso, irmã,
Aí ia ficar difícil. É por isso. A coisa preciosa que é para o homem lá. Você já entregou tudo, irmã? Ele vai ficar confortável agora. Agora você, mulherada que está aqui, não seja besta. Guarde a sua sexualidade para o casamento. Pastor, eu tenho um namorado e ele é uma luta para casar. O homem é morto, o homem não se preocupa com nada. O homem não vai atrás da casa, não vai atrás dos móveis. Pastor, guarde a sua sexualidade. Guarde. Diga não. Só quando casar, você vai ver esse homem ficar doido. Você vai ver esse homem. Vamos casar é amanhã. Vamos casar é a próxima semana. Mas a mulherada não, eu quero uma prova de amor. Aí a mulherada, pois vamos para a prova. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, não seja fraco emocionalmente não, irmão. Diga para ele, sacode esse irmão que está do seu lado, diga, acorda. Você quer ver? Eu lembro de um testemunho. Quem contou esse testemunho foi o pastor Lucinho. Achei muito interessante. Olha o que é uma mulher decidida, viu? A jovem foi para o culto de jovens. E aí o namorado ligou e disse assim, tu vai mesmo para o culto de jovens? Tu vai mesmo? Ela disse, vou, já estou lá no culto de jovens, não perco não. É o meu momento com Deus, vou lá. E tu não vai não? Não, não vou não. Aí o cara disse assim para ela, eu não vou não e nem você vai, viu? Você vai ficar comigo hoje. Você não vai para a igreja não. Se fosse outra, besta réa, tá bom amor, tá bom, pois eu vou ficar mais, tu não vou para a igreja não. Aí começar a se desviar assim. Aí sabe o que foi que ela fez? Ela disse, como é? Eu não vou para onde? Você não vai para a igreja não. Se você for, eu vou ficar com raiva. Ela disse assim para ele, pois tu tem que falar com tu. Ele disse assim, com tu? Ele, tu. Tacou o telefone, foi para o culto. O cara ficou lá, o cara foi para a igreja, e a jovem lá no culto, ele na porta da igreja com a cara desse tamanho. Eu não acredito não que você fez isso. Eu não acredito não que você fez. Que você veio para a igreja, desobedeceu a minha ordem. Aí ela disse assim, desobedeci porque eu não troco o meu Jesus por nada. Jesus é primeiro lugar na minha. Se você quiser ficar comigo, casar comigo, saiba, Jesus é primeiro lugar na minha vida. Você está lá nos quinto, quarto, sexto lugar e olhe lá. E tem que brigar para subir a posição. Resumindo, o cara se apaixonou, caiu por a menina, casou. Vocês estão entendendo, mulherada que está aqui comigo? Estão entendendo como é que funciona? Então, em nome de Jesus, voltando para o contexto da mensagem, deixa de ser fraco emocionalmente, se concentra na tua vida espiritual, busca o Espírito Santo. A Bíblia diz, quando você tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, naturalmente você vai receber dele os frutos, que é amor, alegria, paz, tudo que a gente precisa. Longanimidade quer dizer uma vida longa. Benignidade quer dizer caráter, a pessoa que tem caráter, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o que Deus fala. Você quer andar em santidade? Quem quer andar em santidade a partir de hoje, diga glória a Deus. Quem quer andar em santidade a partir de hoje, diga glória a Deus. Busque o Espírito Santo para a tua vida. Pastor, qual é o preço de ter o Espírito Santo? O preço para você ter o Espírito Santo é aceitar Jesus. Mas o preço para você ter o relacionamento com o Espírito Santo chama-se tempo. Diga comigo, tempo. Diga tempo. O tempo é mais caro do que dinheiro. Não sei se você sabe. Tempo é a moeda cara. O tempo é a moeda mais cara. Por isso, o Espírito Santo é tão valioso
que o preço para você desenvolver relacionamento com Ele é olhe para cá, é o que, pessoal? Tempo. Tempo de qualidade. Por isso que o diabo detesta quando você ora. Por isso que para o diabo é melhor você ficar horas e horas no Instagram. Horas e horas. Vou mandar para fulano. É a cara de... Eita, essa aqui é a cara de fulano, toma. Estou dizendo que isso é pecado, não. Estou dizendo que é errado você rir no Instagram, não. Mas cuidado com o tempo. Passa 3, 4 horas no Instagram e diz, não tenho tempo para orar. Netflix, YouTube, Facebook. O que é que tem sugado o seu tempo? Cuidado com isso. Você que está hoje que nem morcego, está repreendido. Como assim que nem morcego? Está trocando o dia pela noite. Tem jovem que vai dormir 3 da manhã, 4 da manhã. Fazendo o quê? Orando, jejuando, se consagrando, buscando o Espírito Santo? Nada, fazendo nada. Só 4 da manhã. Aí acorda que horas? Meio-dia. 11 horas. Nem toma café da manhã, não toma. Com a boca podre mesmo, já vai almoçar. Acorda tarde. Que é isso, galera? Como é que você quer viver? Daqui a pouco você vai acordar 10, 11 horas. Diga nada, viu? Daqui a pouco você vai acordar 10, 11 horas. Vai estar um barulho nas telhas da tua casa. O que é, pastor? Os urubu querendo te pegar, ó. Mexendo nas telhas, pensando que você está morto. Cuidado com o tempo. Você não tem se concentrado em buscar o Espírito Santo porque não está sabendo administrar o seu tempo. Está trocando o dia pela noite, acaba com isso. Hoje, 11h30, 11 horas, vai dormir que amanhã você acorda cedo, criatura. Acorda 8 horas, 7h30, 7 horas. Acorda cedo para você aproveitar o dia, para você orar, você ler a Bíblia, para você trabalhar e viver a tua vida. Amém, juventude que está aqui? Quando você desenvolve relacionamento com o Espírito Santo, o pecado não consegue dominar a tua vida. Quando você desenvolve relacionamento com o Espírito Santo, o diabo, ele passa a quilômetros de distância de você. Quando você começa a desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, você não cai nas tentações que o diabo coloca como um patinho feio. Você consegue ter poder para fugir e evitar as ciladas e as tentações. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue parar de cometer qualquer pecado que você está cometendo hoje, que está dominando você. Se concentre, foi isso que eu entendi, foi isso que eu fiz. Não vou quebrar minha cabeça com estratégias para poder ter sabedoria para vencer o pecado. Não, eu me concentrei em orar, eu me concentrei em buscar, eu me concentrei em ouvir a voz do Espírito Santo, em sentir a presença dele todos os dias. E o que o Espírito Santo faz? Ele nos capacita. A Bíblia diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. A Bíblia diz que Ele é consolador. A Bíblia diz que Ele liberta. A Bíblia Sagrada diz que Ele relembra as palavras do Pai no nosso coração. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos purifica, Ele nos santifica. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos consola. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos alegra. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Ele guia os nossos passos, Ele guia o nosso caminho pela vereda da justiça. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos faz triunfar. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, Ele é a luz que resplandece sobre as trevas na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz que uma pessoa que tem o Espírito Santo, um jovem que tem o Espírito Santo, ele é bem-aventurado. Ele não se detém no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e no tempo certo dará o seu fruto, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Por quê? Porque tem o poder, tem a presença, tem a graça, tem o direcionamento do Espírito Santo na sua vida.
vida. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo dentro de nós faz nós clamarmos: Abba, Pai. Qual é a obra do Espírito Santo? E eu encerro aqui. Pode vir a banda. Pode vir o pessoal do louvor. Qual é a obra e a maior missão do Espírito Santo? Por que estamos aqui? Por que tem pastor? Por que tem evangelista? Por que tem levita? Por que tem apóstolo? Por que tem obreiro? Por que tem missionários? Por que tem pessoas evangelizando, pregando? Qual é o objetivo final de tudo isso aqui? É a obra do Espírito Santo. E qual é a maior obra do Espírito Santo? É nos tornar a imagem e a semelhança do Senhor. O que o Espírito Santo vai fazer, pastor, na minha vida, uma vez que eu recebo Ele e uma vez que eu desenvolver meu relacionamento com Ele, sabe o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Ele vai te fazer igual, semelhante a Cristo. Essa é a missão do Espírito Santo. É nos tornar parecido, igual ao nosso Mestre Jesus Cristo. Se coloque de pé. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se essa palavra falou com você, compartilha em nome de Jesus.